Olha a gente por aqui, boa tarde. Sim, muito boa tarde. Seu programa Entre Família especial de verão, de férias. Ei, coisa Tudo boa. bem por aí? E o melhor de tudo, encerrando mais uma semaninha, hein, Darley? É beleza. sexta-feira. Aham. Semana aí como é que foi? Foi boa, foi tranquila, puxada? Ou não, só relaxando, só curtindo, mas aproveitou para dar aquela geralzinha na casa. Pediu ajuda para as visitas também? Então, É? que às vezes tem uma galera que chegou por aí, mas ele faz de cara de paisagem. Ei. Precisa lavar banheiro? Não sei. Precisa cozinhar? Nem vi, né? Precisa levar um pãozinho lá? Acho que não precisa. Ele falou que não. Ah, não se preocupa, mas se preocupe, tá? Pois Leva o é. pãozinho. E olha, se preocupe também em saber, Deus deixou um dia para ser um dia especial de consagração a Ele. Sim, a Bíblia diz que é o 7º dia, o sábado, e que vai chegar daqui a pouquinho. Quais são os cuidados? Sempre me pergunto, Darleide, vocês são adventistas, vocês são guardadores do sábado? O que se faz no sábado? Deita, Vocês não dorme, fazem. descansa, É. não faz nada. Que isso? Dizem que a gente é assim, né? O povo que É. não faz nada. É, o povo... Menino. Aí tem alguns que falam, eu vou virar adventista, porque é pra não fazer nada. É. Não sei o que é isso, gente? Olha, Não, nós vamos não tem nada a saber o que a gente faz no sábado para que o sábado seja o dia como ele é, agradável, dia santo. A gente vai saber também, isso do ponto de vista da criação, até mesmo no ambiente universitário. O Dr. Paulo, que é PhD, tem uma bênção disciplina demais. sobre cosmovisão, paradigmas na Universidade Federal de Alfenas. Ele está aqui com a gente no programa de hoje, falando sobre criação e sábado. Nós teremos ainda a Perfeito. presença de um promotor. Isso, doutor Ramon Isso. Dutra. Ele vai falar um pouco mais sobre essa questão aí das leis, né, que defendem A liberdade o direito religioso, a liberdade religiosa. Então fica com a gente aí para você entender um pouco mais, até mesmo na hora que você se depara uma situação, por exemplo, uma prova na faculdade, caiu no sábado, ou vestibular, ou isso ou aquilo. Você precisa estar por dentro de tudo isso, porque sim, tem uma lei fugiu o nome da lei Nós temos a lei da liberdade religiosa, que é isso. constitucionalmente garantido, e não é só o professor dizer, não vou reprovar você. Não tem como fazer provas no outro dia, não tem como compensar esse conteúdo aqui no outro momento. Vai precisar conhecer um pouco mais das leis, nós vamos passar que sim, sobre isso. Sim, com certeza. Nós vamos falar sobre isso. Isso tudo no Mais Info também. Temos a participação, a vinda dele hoje aqui com a gente, Pastor Robson Aleixo. Verdade, com a O gente. que a Bíblia diz sobre o sábado? Pois é, para a gente compreender, Darleide, e trazer essa visão mais ampla para que todos compreendam também que... por que dizem que foi mudado daqui para ali, de lá para cá? Pode ser o dia que eu escolher, né? Eu posso escolher o dia. Então, vamos que vamos. Muitas dúvidas, muito o que dizer sobre o sábado. Pausa bem rapidinho e já estamos de volta. Até já. É o seu Entre Família. Vai seguindo por aqui nessa tarde de sexta-feira. Que bom ter você juntinho com a gente. E vai chegando a sexta-feira. Você já viu, né? Os guardadores do sábado, toda aquela movimentação, né? O preparo que já vem de antes. Mas aquele cuidado especial daqui e dali. Porque tá chegando um dia especial, né, Darleide? Tem um corre. Tem uma galera que corre muito para dar conta de tudo. Mas pra gente começar essa conversa sobre os cuidados com o sábado, vamos para o jurídico. Josemara Maia está chegando, ela vai conversar com o defensor público para falar um pouquinho sobre liberdade religiosa em relação ao sábado em especial, nos interessa bastante. Josemara Maia. Isso mesmo, boa tarde para vocês, boa tarde Jo. para você aí de casa. Vamos conversar um pouquinho mais para entender o que de fato é liberdade religiosa e como recorrer, tá bom? Mas antes, roda a vinheta. Você já parou para pensar em como a liberdade religiosa faz parte da nossa rotina, mesmo quando a gente não percebe? Afinal, ter o direito de escolher no que acreditar ou até não acreditar é algo garantido por lei. Mas na prática, esse tema ainda gera muitas dúvidas e situações delicadas, tanto no trabalho quanto na escola e em outros ambientes sociais. Nos últimos anos, aliás, a gente tem ouvido cada vez mais histórias de pessoas que passam por dificuldades simplesmente por viverem a sua fé. E aí que entra a importância de conhecer seus direitos, saber o que a legislação garante, o que pode ou não ser exigido e como agir quando houver algum tipo de constrangimento. Para esclarecer tudo isso, hoje eu converso com o defensor público Ramon Dutra, que vai explicar de forma prática o que a lei protege de fato. Eu até vou me direcionar até ele. Boa tarde, Ramon, seja muito bem-vindo, fique à vontade.
Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde, satisfação. Vamos Ficar. direto ao Prazer. ponto, então, Ramon. Explica pra gente o que é, na prática, liberdade religiosa no Brasil. A liberdade religiosa ela está prevista na Constituição Federal de 88, né? Que é a nossa lei maior. A Constituição ela estabelece vários direitos fundamentais, lá no artigo 5º da Constituição. Dentre esses direitos fundamentais tem a liberdade religiosa. E ela estabelece o seguinte, que o que é que abrange essa liberdade religiosa? Primeiro aspecto importante, a liberdade de consciência e de crença, tá? A liberdade de você ter um culto religioso. Em contrapartida, também a Constituição estabelece que o Estado brasileiro, seja município, Estado, os estados, os 27 estados da Federação e também a União, eles têm a obrigação de proteger esses locais de culto. E aí também a Constituição trata uma questão muito importante, que é a impossibilidade da pessoa ser privada dos seus direitos por motivo de uma crença religiosa. Então são esses 4 aspectos fundamentais que abrangem a liberdade religiosa prevista na Constituição e que eu diria até que assim, ela é regulamentada também em uma lei infraconstitucional, é uma lei de 2001 no Brasil, certo? Que trata lá da liberdade religiosa. Eu tive até a oportunidade, na época da pandemia, 2021, 2022, eu fiz um mestrado em Portugal, na Universidade do Porto, e lá tinha um professor chamado Paulo Adragão, que ele escreveu a tese de doutorado dele sobre a liberdade religiosa e o Estado. Então, nessa tese de doutorado que eu tive a oportunidade de estudar, ele tratou lá de como se deu a liberdade religiosa em alguns países, como Alemanha, França, Itália, no próprio Brasil, em Portugal e também nos Estados Unidos, né? Então, tem todos esses aspectos, assim, a liberdade religiosa não é algo estudado só no Brasil, mas em todos os países civilizados do mundo. Agora, Ramon, no ambiente de trabalho, tanto na escola também, existem alguns conflitos, né? Quais são os casos mais comuns de violação de liberdade religiosa? Em relação à escola, principalmente relacionada a atividades escolares e principalmente provas, né? Realização de provas. Algumas escolas impõem essa necessidade de o aluno fazer ali provas no sábado. Eu mesmo fui criado em um colégio diocesano, lá na minha região, né? Eu sou do Rio Grande do Norte. E sempre tinha provas no sábado, só que na época eu não tinha nem noção, né, desse mandamento divino. Então nem passava pela minha cabeça e questionar essa situação de você estar fazendo algo ali no sábado. Mas certamente é nesse sentido de quem, no caso, tem uma fé aqui para nós adventistas, pode ali questionar, né, se faz parte de um colégio de qualquer outra denominação e venha a ser convocado para fazer uma prova ou qualquer outra atividade, você tem todo o direito de ir lá questionar e pedir para não fazer aquela atividade no seu dia de descanso. Mas há um argumento comum, doutor, que é que você, ao se matricular numa instituição de educação, seja a faculdade ou outra, você sabia, por exemplo, vai ser dito, que teria aulas no sábado, teria provas, que você precisaria ter presença nesses dias. Diante desse argumento, como se utilizar de algo que é legal, mas muitas vezes incompreendido ou não aceito pela instituição ou por um professor em especial? Pronto, quando no caso a pessoa, né, faz um contrato, você chega numa escola, você faz um contrato ali educacional, esse contrato ele não pode violar a Constituição, que é a lei maior do país, e nem as outras leis, né? Como eu disse, tem a lei da liberdade religiosa no Brasil de 2001, então esse contrato estaria violando não só a Constituição, como a legislação, e ele é inválido nesse aspecto. Então a escola tem que dar um jeito de observar ali aquela fé religiosa da pessoa. Ramon, para fechar aqui nosso momentinho rapidinho, explica pra gente, em caso a pessoa perceba no trabalho ou no ambiente escolar que está tendo essa violação de liberdade religiosa, o que ela deve fazer? O que deve fazer é reunir provas de que realmente está tendo essa violação, né, da sua fé, para poder, se necessário for, propor uma ação judicial para que o Estado, juiz, obrigue aquela escola, aquele trabalho a observar a sua fé. É simples assim, certo? Então, assim, a pessoa tem que reunir, né, realmente prova de que tem aquela fé cristã, aquela fé, ou que não seja cristã, né? Nós sabemos que tem
tem pessoas que têm outro tipo de fé. Mas tem que ter alguma comprovação de que tem aquela fé para poder exigir na justiça, se necessário for, os seus direitos. Maravilha. Obrigada, Ramon, por esclarecer essas dúvidas. E você aí de casa já sabe, recebeu algumas orientações, caso esteja passando, reunir provas e procurar a justiça, tá bom? Mas a gente fica por aqui. Obrigada, um momento Josemara. tão rapidinho, porque eu sei que o programa ainda tem mais. O que não falta é conteúdo hoje, Exato. né, gente? Obrigada. Um beijão para vocês aí de casa. Vamos saindo por aqui, porque o pessoal precisa continuar acompanhando o Obrigada, doutor. Muito obrigada. Nada. Vale lembrar, gente, que quando nós falamos sobre liberdade religiosa, esse direito garantido em Constituição, nós devemos pensar no direito de todas as pessoas, no direito dos que não têm a mesma fé que a gente, do que professe qualquer fé expressa, é direito de todos nós. E a Igreja Adventista é uma das igrejas que trabalha com afinco quanto à liberdade religiosa, considerando a todos os credos como dignos de serem respeitados, para que nós também sejamos respeitados no direito de sermos, por exemplo, guardadores do sábado. Verdade. Mas talvez, e eu sei, aliás, que isso levanta a questão para muitas pessoas que não têm o mesmo credo que a gente em relação ao sábado. E a gente convida você a, em lugar de só se defender ou fazer alguma crítica, ou com alguma dúvida que você carregue, que tal estudar? Para você conhecer o que a gente conhece, para você levar em conta o porquê nós cremos como cremos, nós convidamos você para estudar a partir do que nós podemos enviar para você agora, o curso bíblico Na Mira da Verdade. A revista Esperança Novo Tempo, Na Mira da Verdade, pode ser e está já sendo distribuída há bastante tempo para todo o Brasil, para todas as pessoas, independente do credo, da religião, do lugar onde mora. Nós enviamos para você pelo correio gratuitamente. Na Mira da Verdade tem 2 capítulos tratando do sábado, textos bíblicos em que você vai acompanhar ali como esmiuçar o conhecimento daqueles textos bíblicos selecionados pelo professor Leandro Quadros, que é apresentador do programa Na Mira da Verdade, que você pode acompanhar aqui na Novo Tempo também. Então, manda uma mensagem agora para a gente pelo nosso WhatsApp, 98244 4449. 98244 4449. Vai chegar na sua casa pelo correio, depois de preencher um rápido cadastro, muito rapidinho mesmo, porque obviamente precisamos das informações básicas para chegar à sua casa. 98244 4449. Não paga nada por isso e nós mandamos para você com muito carinho. Vamos estudar a Bíblia? Muito bem, vamos já nesse momento, Darleide, receber aqui o Dr. Paulo, cientista, ele que é PhD em biologia. É isso? Biologia, doutor? Geografia, né? E doutor também em qual área, doutor? Engenharia Ambiental. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar com a gente por aqui no Entre Família, para a gente falar sobre esse tema que eu sei que palpita no seu coração, falar sobre a criação de Deus, né? Sim, é uma satisfação, sabe? Eu até acredito, talvez você que é universitário e já viu aí todo esse diálogo com o Dr. Ramon sobre os seus direitos, que vai ser até uma surpresa. Mas no semestre passado, eu encerrei uma disciplina que eu ofereço, ministro na Universidade Federal de Alfenas, na modalidade optativa para todos os cursos, né? Com o nome Cosmovisões, Ciência e Paradigmas. Onde eu tento explicar para os alunos, né? O que é cosmovisão, cada um tem a sua, um é criacionista, um é ateu, e animista, enfim. O que é ciência de fato, porque às vezes a partir de uma maioria você confunde pelo discurso que ciência é aquilo que a maioria diz, né? Então aí eu já esclareço em seguida o que é paradigma, que é justamente essa questão. Então, assim, eu sou tão apaixonado que até na universidade eu leciono uma disciplina sobre esse assunto. Doutor Paulo, então o que dizer, já que nós temos aqui tão pouco tempo para um vasto conhecimento, mas é um convite, volto a dizer, para você se aprofundar nesse tema. Você que não é adventista, mas que tem interesse de conhecer por que nós aqui da Novo Tempo tratamos desse assunto, porque cremos como cremos. Então, convite mais uma vez para você pedir a revista Na Mira da Verdade, por
por exemplo. Doutor, qual é a relação que há entre o sábado e a criação frente a uma sociedade já com um credo que diferencia desse aspecto da criação e ter um dia de guarda? Como considerar esse dia ainda nos dias de hoje? Então, a grande questão, ao meu ver, é o desconhecimento. É imaginar que o mundo sempre teve as cores e o discurso, a narrativa que prevalece nesse momento civilizatório. Muitas pessoas desconhecem que, se nós formos fazer levantamentos, nós vamos descobrir que todos os povos que existiram, mas que não são apresentados com a sua totalidade, mas são apresentados dentro daquilo que é mais folclórico, emblemático, né? Todos eles têm um vínculo com a criação, com todas as narrativas bíblicas. E em todos eles, por exemplo, o número 7 era sempre um número marcante, um número importante. E isso deixa algo no ar. Por quê? Porque nós não temos nenhum evento astronômico que case com o início e o término da semana. Então, por que a humanidade carrega esse lastro, né? Mas como nós nascemos agora e temos um acesso muito superficial, eu digo, nós deveríamos ser mergulhadores, mas nós somos surfistas. Então nós ficamos muito na superficialidade, nós imaginamos que o mundo sempre teve esses valores, quando na verdade os valores que nós encontramos em todas as civilizações remetem às narrativas bíblicas desse sistema judaico-cristão. Certo. Agora a gente olhando para a ciência, para a biologia, a natureza como um todo e o próprio ser humano mesmo, né, diante do planeta e tudo mais, a gente vê a importância de ter uma pausa, a importância de ter um dia de descanso. Sim, olha, as pesquisas mostram que o corpo humano, ele apresenta um ciclo que eles chamam assim, circasseptano. É um ciclo de 7 dias, onde diversas questões da nossa saúde estão ali abrangidas. Então, a questão de pressão arterial, o ciclo de recuperação e renovação celular, aquilo também que acaba estando ali envolvido com questões até de produtividade, de melhor funcionamento das nossas faculdades, né? E aí fica aquela questão, né? Mas por que 7 dias? Olha, todo equipamento que eu conheço tem o seu manual de instrução, não é verdade? E talvez, se eu olhar um pouquinho para a Bíblia e enxergar ali como um manual do Criador, ali eu encontro que ele nos deixou 6 dias de atividade e um 7º dia de descanso, de recuperação. Talvez, se eu começar a investigar um pouco mais, eu vou ver que há uma correlação. E é fato, olha, às vezes quando as pessoas inclusive fazem transplantes ou alguma recuperação de uma intervenção cirúrgica, em algumas situações, o 7º dia é determinante. É ali que você vai ver se vai haver aquela ativação do sistema imunológico rejeitando o transplante, a recuperação daquele tipo de intervenção que houve. E tudo isso, então, deixa algo. Mas é um acaso, né? Será que não há uma relação aí com o manual de orientações de quem foi o criador de todas as coisas? Então, é importante pensar nisso também. Há toda uma complexidade envolvida, mas que ao mesmo tempo nós vamos nos deparar com algo muito simples, com a qual devamos lidar. Crer que, de fato, temos um Criador que estabeleceu um sistema de vida e que, por ele ser Criador, nós deveríamos ouvi-lo mais com atenção em sua palavra. Repito o convite para você pedir a revista Na Mira da Verdade. Às vezes a gente fica procurando argumentos. Por que guardar? Por que observar? Por que o dia de sábado? Me dê argumentos, me dê argumentos. Terei mais saúde? Viverei mais tempo? Serei mais feliz? Mas o argumento que deveria sustentar a nossa fé é: o Criador disse, e a sua criatura o obedece. O Criador estabeleceu um dia para ser um dia sagrado, especial, separado para o encontro entre seus filhos e ele, Criador. Mas nós ficamos ainda em busca de argumentos. A gente até acha interessante, mas o vínculo maior é o Criador e a criatura. Essa criatura submetida ao seu Criador, não é? Abinal Júnior. Pois é, me corrige até, doutor. Estava até tentando buscar aqui, ver se eu encontrava essa informação de que em algum momento tentaram fazer com que a semana tivesse mais dias do que os 7 dias, e isso
não deu certo. Justamente desastre. um grande desastre. Ali naquele período da Revolução Francesa, onde havia o culto, então, à razão, né? Eles tentaram estabelecer uma semana de 10 dias e não deu certo. E é incrível, né? Às vezes o amigo que nos assiste, né? Por exemplo, hoje é o 6º dia da semana. É incrível, se você visitar os povos, cada um tem o seu mês, o seu ano. Nós, por exemplo, estamos no 1º mês. Alguns já estão lá no 8º mês. Nós estamos em 2026. Alguns estão lá em 3.000, 6.000, enfim. Mas é interessante que a grande maioria está no 6º dia da semana. Amanhã vai estar no 7º. E depois de amanhã? Começa tudo de novo. Quer dizer, se nós somos frutos de um processo evolutivo caótico, quando foi que nós nos reunimos e combinamos? Galera, vem cá. Vamos deixar um grilo na cabeça dos descendentes? Vamos. Então, vamos começar a contar um período aí de 7 dias. Combinou? Fechou. Então vai, começa hoje, chegar no 7º, começa de novo. Gente, são questões que nos remetem a uma hereditariedade. Por isso que, por exemplo, mesmo na civilização ocidental, naquela busca pela modernidade, pela adoção do método científico, ainda não deu certo. Por quê? Porque toda a existência humana até ali conviveu com um período de 7 dias, que se reiniciava, e isso ininterruptamente. Então, mesmo ali na Revolução Francesa, quando eles quiseram fazer o culto à razão e execrar a Bíblia e a religião do cotidiano dos indivíduos, ainda assim não deu certo. Então, uma grande prova é o nosso próprio corpo, a natureza, tudo mostra que, de fato, são 7 dias, de que há um dia de descanso, que deve haver um dia de descanso. Essa é a maior prova arqueológica, que a gente pode dizer assim, do que a assim, criação de as Deus. pessoas imaginam, por exemplo, a China sempre foi budista, taoísta. Não. Tem uma estátua que foi descoberta recentemente, mostra uma árvore com 12 frutas diferentes. Não tem um único tipo de fruto, tem 12 tipos de fruto. Tem uma cobra envolvida na árvore e uma mão feminina pegando uma fruta. De onde vem isso? Sabe? Quando você conversa, por exemplo, 2012, deu toda aquela celeuma. Não, o que os maias diziam é que assim, 2012 inicia-se a terceira era. Por quê? Porque nós estamos na segunda. E por que essa aqui é a segunda? Porque ela iniciou quando teve um grande dilúvio que destruiu tudo. Então antes do grande dilúvio foi a primeira era? Mas não era a era inicial. Não, por quê? Não, porque antes dela existia a perfeição. Mas aí os homens pecaram. Então começou a primeira era. Aí você vai nos astecas, é a mesma narrativa. Inclusive, eles dão um nome para a mulher que pecou. Não, mas olha, entre os homens, primeiro foi uma mulher que pecou, depois o homem. E você vai vendo as narrativas dos povos sobre o dilúvio. Os chineses dizem que o homem chamava Noá, na Índia, Manu, no Havaí, Nuhu. Ali no México, os astecas, maias, Nata e Nena, tudo com N e 2 sílabas. Percebe? Então, se você fizer um caminho, uma engenharia regressa. Certo. Você chega no encontro dos povos. E o encontro dos povos resgata a narrativa bíblica. Uau. Isso é importante. Muita gente não sabe. Nós temos uma tribo aqui no Brasil, ali na Cabeça do Cachorro, divisa com a Colômbia, Alto Rio Negro. Foi perguntado para eles, como é que começa tudo? Eles dizem, olha, no começo só tinha a noite. Aí Tupana, eles não falam Tupã, Tupana veio à Terra e criou a luz. Você fala, opa, eles não leram os escritos de Moisés, Moisés não conhecia os seus relatos folclóricos. Então não há cópia nada ali, plágio de ninguém. Tá, e aí eles vão contando como foi criado e tal. E no final, Tupana pegou o barro, fez forma de homem, soprou nele a vida e forma de homem virou gente. E ganhou de Tupana todo o controle sobre a terra. Então, se a pessoa quiser ser, assim, ausente de preconceito, de pragmatismo e aceitar, estudar, pesquisar, ela vai descobrir que essa narrativa... E olha, o que é importante, né? Porque eu sei que urge o tempo, né? Essa narrativa estabelece o que no começo? 6 dias de atividade. Primeiro você se cansa, para depois você descansar. Você não descansa se você está descansado para depois trabalhar.
Sim. Essa é uma linha de raciocínio incrível, assim, essa engenharia regressa. Mas, em muitas situações, para administrar um conceito de que o sábado vem de algum lugar, vai remeter à criação, é um esforço para mostrar no criacionismo algo que não se desvincula da história da humanidade. Mas, em se tratando de pessoas cristãs que não tem dúvidas quanto a sermos criados por Deus, a quanto a Bíblia ser a palavra de Deus, neste grupo de pessoas que tem essa crença na Bíblia, essa crença em sermos criados por Deus, há uma resistência muito grande a admitir o sábado, a admitir o dia de sábado como o 7º dia. E aí é uma questão importante para a gente levar em conta. Por que mesmo criacionistas, crentes na Bíblia, crentes no Criador, voltando ao Gênesis, se deparando com o capítulo 3, onde Deus cria o sábado, estabelece o sábado quando não havia pecado, quando não havia judeu, quando não havia Moisés, quando não havia Israel. Por que nós temos essa resistência? E aí eu volto ao que o Dr. Paulo dizia, é que a gente precisa fazer um mergulho e se despir dos nossos preconceitos e ir ao mergulho mais profundo. E nós vamos daqui a pouquinho ainda no programa de hoje receber o pastor Robson Aleixo, que vem aqui conversar com a gente sobre aspectos bíblicos, centralmente bíblicos, junto com o Dr. Paulo ainda, que continua com a gente. Verdade, vamos sair dessa crista da onda e vamos mergulhar, minha gente, vamos mergulhar nesse conhecimento tão vasto que Deus deixa para todos nós, viu? Está à disposição de todo mundo, esse conhecimento está à minha disposição, a sua, e o que a gente tem feito? Como nunca antes a gente tem um vasto universo aí para pesquisar, para buscar, né, através da internet, mas cuidado com aquilo que você vê na internet também, tá bom? Mais materiais, livros e a própria Bíblia, né, que fala pra gente de tudo isso. Mas trazendo uma dica para você que tá nas férias aí e não abre mão da sua boa leitura, porque é isso, viu? Férias do trabalho, tal, mas da leitura a gente não tira férias não, hein? Então bora conferir uma dica especial agora para você. Você que está em casa, aproveitando suas férias, ou talvez esteja buscando respostas, firmeza, ou até um recomeço na sua caminhada com Deus, presta atenção nessa sugestão. A revista Esperança, Eu Creio, revelando a palavra de Deus. Ela é um convite para fortalecer a sua fé a partir da palavra. Essa edição aborda os pilares da fé cristã de uma forma clara, acessível e profunda. É como se cada página respondesse à pergunta: no que exatamente eu creio e por quê? Você vai encontrar temas como a criação, o plano de redenção e a maravilhosa doutrina da justificação pela fé. E também o papel da lei de Deus na vida cristã. Ela esclarece questões como o sábado e o domingo na Bíblia, os sinais da volta de Jesus, o batismo bíblico e a promessa de um novo céu e uma nova terra. É uma revista ideal para quem quer compreender melhor a própria fé ou até mesmo explicar essas verdades com segurança para as outras pessoas. E para te ajudar ainda mais, cada tema é acompanhado de questionários e recursos de fixação para você refletir, estudar e crescer com base na palavra de Deus. Eu creio é mais que um título, é uma declaração. E se você quer viver uma fé com mais clareza, mais convicção, mais esperança, essa leitura vai te conduzir pelos fundamentos que sustentam a vida cristã. Aproveite esse tempo, fortaleça a sua fé com um conteúdo sólido, acessível e transformador. Porque quando nós entendemos o que nós cremos, nós vivemos com mais propósito. Legal, pegou a dica aí? Minuto literário para você. Peça agora mesmo a sua revista Eu Creio e chega gratuitamente na sua casa, tá bom? Não perca tempo, não perca essa oportunidade que está chegando de graça para você de mais conhecimento, né, Darleide? Muito bem, nós vamos para o intervalo. Na volta, pastor Robson Aleixo com a gente, como eu já disse, na companhia ainda do Dr. Paulo, e essa conversa continua sobre o significado do sábado. Já voltamos com você, até já.
Olha a gente aqui, Darlete, com essa mesa tão bonita. E é de verdade esse de hoje, Eu viu? queria- Outro dia tinha um que era de mentirinha, lembra? não Mas é de fico verdade. feliz. Acho que a ó. uva, então, minha frutinha Que maravilhosa. delícia, docinha. Mas olha só, eu queria que o programa de verão fosse pro ano inteiro. Não dá pra ser verão o ano inteiro, ter mesa É. farta, enfim. Mas só não Bolinho, gosto porque o verdade programa é mais curto, a gente tem menos tempo. Mas vamos aproveitar o tempo de hoje, ainda falando sobre o significado do sábado, com ele que está aqui com a gente, Robson Aleixo. Bem-vindo. E aí, você descobriu a razão porque tem comida de verdade. Porque Ó, você verdade. chegou. É claro, trouxe razão pra isso aí. Só queria dizer que não toca no pêssego, tá, não? O pêssego? É o pêssego, deixa o pêssego pra mim. O Pêssego, resto- cadê? Ah, não, tá ali. Não, esse é seu. Muito obrigado. Pêssego é seu. A Verdade, só maçã tem eu um, pego. né? Só tem um. Não, acho que tem dois. Tem Enfim, dois? Não tá toque tudo nenhum bem, dos tá dois, Tudo então. bem, tudo bem. São Deus. Boa. Olha, nós temos aqui uma mesa farta, bonita, até lembrando encontros especiais no sábado, durante a refeição, próximo aliás, no comecinho da noite, final de tarde. A gente geralmente se reúne para fazer o que nós chamamos de culto ao pôr do sol. Pastor, biblicamente, ao falar de sábado, falar de rituais que envolvem o sábado no contexto de ser um dia especial, o que dizer? O que nós precisamos saber? Primeiro é o fundamento primeiro do sábado. A partir desse fundamento você começa a saber o resto. Eu gosto de pensar o seguinte, por que o sábado existe? O sábado existe fundamentalmente porque o Deus Criador é relacional. Se nosso Deus fosse como os deuses de outros povos, que não é um Deus de relacionamento pessoal, íntimo, nós não teríamos sábado como ele é. Então, a primeira coisa que eu devo pensar é, Deus quer um relacionamento com você, pessoal, íntimo, racional. E a gente tem que concentrar mais energia nessa palavra. O relacionamento é íntimo. Quando você é íntimo com alguém, a intimidade é definida pela quantidade de espaços da sua vida que essa pessoa ocupa. Então, tem gente que não é íntimo, então ele vai chegar só no quintal, ou só na sala. O íntimo não, o íntimo vai para todos os cômodos. Verdade. Então, a intimidade exige exclusividade, isso é muito importante. Então, o que é essa relação? Deus, ele separa um dia que une intimidade, exclusividade e autoridade. É muito importante a gente ter lembrado aqui no bloco anterior sobre esse ciclo de 7 dias. Mas ele é super importante, mas ainda não diz da autoridade. Porque o 7º dia, no reconhecimento da autoridade do Criador, é o sábado. Ele não pode cair em nenhum outro dia. Então, se eu respeitar um ciclo de 7 dias e esse dia cai no domingo, na segunda, na terça, na quarta, eu cheguei num ponto, mas não cheguei no próximo ponto, que ele é a autoridade, quem determinou que aquele dia seja o 7º. Essa intimidade com a autoridade, ela deve determinar. Então, numa maneira prática, eu passei 6 dias num relacionamento com alguém que ele não teve total exclusividade. Mas naquele dia, um dia dele, para ele, com ele. Então, essa santidade do tempo, ela está relacionada à exclusividade. Fiquei esperando o Abinal na minha casa durante 6 dias. Do 7º, quando ele vai, eu não vou me ocupar de coisas que deixem ele sozinho quando ele deveria estar exclusivamente comigo. Então, isso é o princípio fundamental. E quando a gente fala de relacionamento, isso a gente fala sempre aqui no Entre Família, eu falo no consultório sobre relacionamento, por exemplo, conjugal, que haja tempo de qualidade, que haja tempo de um para o outro, que seja intencional. Ser com os filhos, a mesma coisa, seja intencional, reserve tempo para os seus filhos. Ou seja, não tem relacionamento, um bom relacionamento, se não tem essa presença, essa exclusividade de um com o outro. Mas reforçando então, se eu penso 7 dias para ser um dia de qualidade com Deus e eu vou escolher a segunda-feira, então eu estou desprezando a autoridade de quem determinou que o 7º dia é o sábado. Então vou usar o mesmo exemplo mais uma vez. Que dia que é o seu aniversário? Dia 21 de junho. Então eu quero comemorar seu aniversário no dia 14 de outubro. Não é o dia do meu Não aniversário. é o seu aniversário. O que eu estou dizendo nisso? Que eu estou hierarquicamente colocando arbitrariamente a minha vontade sobre o seu coração. É como você me convidar para a sua casa, mas você ama atum e quer fazer tudo de atum. O que você está dizendo é que de alguma forma o meu gosto não é importante. O meu gosto ele pode até ser importante, mas ele nunca vai ultrapassar o seu. Ou seja, nesse dia que é dele, você faz as coisas conforme a vontade dele. Porque a adoração não é a satisfação do adorado. Mas se alguém disser, Binal, perdão, nós aqui estamos... E se alguém disser que agora há uma lei nova criada dizendo o aniversário da Darleide mudou, não é mais o 21 de junho, não é mais, porque alguém estabeleceu diferente do dia do meu nascimento. Então essa pessoa é Deus.
É nesse ponto que eu ia chegar. Aí você trocou de Deus. Aí porque já para tira o primeiro alterar a mandamento. criação, você tem que alterar de Criador. Então esse Criador não existe mais. Então isso é muito importante. Quando Deus faz o mundo perfeito, não havia nada para ser resolvido. E sábado, princípio do sábado, princípio do dízimo, princípio do casamento, princípio de adoração, eles são estruturas que existem no mundo perfeito. E todo o processo de salvação e santificação é um caminhar para esta perfeição de onde a gente já tem o modelo. A história da Bíblia não começa com a cruz. A história da Bíblia não começa com salvação e nem com pecado. A história da Bíblia começa com a criação. É de lá que se tira toda a estrutura. A gente é evangélico, então tende a falar e começar com um problema a ser resolvido. Mas você só identifica o problema se você sabe como era aquele mundo sem problema. Mas alguém vai dizer, doutor Paulo e pastor Aleixo, que o próprio Deus mudou esse dia. Tá lá, Paulo, umas cartas, uns versículos daqui da colar. Jesus ressuscitou no domingo. Esse assunto é extenso. No sentido de que a gente precisa cavar mais profundo. Alguém vai dizer que foi Deus quem mudou. É só buscar a história dos povos, a história das instituições humanas. E nós vamos encontrar num momento no Império Romano uma organização imperial em favor de uma legalidade imposta, que não tem nenhum lastro espiritual, não é, professor? Nenhum. Aliás, a palavra, que é o dia mais popular no Ocidente, que é dito de que mudou, que é domingo, ela vai aparecer na história e dentro do vocabulário cristão 700 anos depois de Cristo. Ele nem existe. Nem existe. Isso é muito importante a gente dizer, e eu queria terminar o argumento. O sábado, ele remete à criação e não à salvação. Isso é muito importante. Então você tem processos de Deus que vão ser didáticos ao nos apontar para a salvação. Quando a salvação alcança uma nova fase do plano, você tem outros símbolos que apontam para a próxima. Então, por exemplo, não tem Santa Ceia antes de Cristo. Você tem Páscoa, Pão Asmo, primícias e essas festas que apontam para Cristo. A partir do momento que Cristo está aqui, ele vai criar uma outra cerimônia que aponta para a nova fase. Então a Santa Ceia é fazer isso até que eu venha. Agora, o sábado, ele é o dia da criação e da relação que você tem com o Criador. Por quê? Tem um porquê lá. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Isso tem que ser alterado. Então, se a gente achar na Bíblia uma forma de ver claramente que Deus não é o Criador, que Ele não criou em 6 dias, aí isso começa a ser discutido. Agora, a cruz resolve o problema do pecado e sábado não tem a ver com pecado. Então, pastor, é por isso que nós temos tantas deidades, tantos, deuses aí e os seus Olimpos. Exatamente. Porque talvez foi a forma, então, que a humanidade encontrou, de à luz contornar. de uma influência dos anjos caídos, de afastar a figura do Criador, porque em sendo ele o Criador, tem que se manter a regra do jogo. E exatamente, você tinha mencionado um negócio antes muito interessante, né? E as nossas deidades, historicamente, sempre servem aos nossos egoísmos. Todo Deus que bate no meu egoísmo vai ser rejeitado. Ou ele me transforma, ou eu transformo ele. Quando o imperador se converte, ele começa a lidar com os mandamentos de forma política. Ou seja, a gente fala assim do sábado. Quando o sábado passou a ser vantajoso ser guardado num dia específico para uma confluência política vantajosa, aí ele vai. Então isso é uma coisa muito importante. Perceba, se a sua religião ela é extremamente vantajosa ao próprio ego, existe alguém no trono do seu coração que é você mesmo. Uau! No trono do viver. Tem que chamar o pastor mais vezes aqui, viu? Eu gosto de vir aqui. Eu gosto de vir Ô, aqui. doutor Paulo, deixa eu te dizer que ele é apresentador desse programa. Por causa dele. Eu gosto causa de do vir aqui pezinho e gostaria de dodói dizer que que da não veio próxima mais. vez eu vou colocar o arame farpado ali. Por causa do Peraí. pezinho machucado. Olha, nós demos aqui uma atençãozinha ao momento das refeições, serem momentos especiais no dia de sábado. Isso vai requerer um preparo eu gostei, anterior. viu? Doutor Paulo chegando. É isso mesmo, doutor Paulo. Ele tá Que às misturando vezes- pastinha de amendoim com Você viu? Isso é geleia. Não, ele tá indo de morango. super bem e não chegou no pêssego. Verdade. Toca aí que o pêssego é Que meu. alguns convidados vêm e ficam, não vou pegar. É verdade. Isso, tem que ser assim. Boa.
Tamo junto, viu? Muito bem. Leide, então a gente veio... Comidinha, o guardador do sábado faz no dia anterior, no chamado dia da preparação. Isso. Alguns grãos, alguma coisa que requer mais cuidado, até mesmo na quinta-feira, quarta-feira, enfim, nós vamos nos preparando para o sábado. Mas o sábado não é dia de fazermos comida, a menos que nos tenha acontecido alguma coisa extraordinária, ficou doente, precisa atender uma necessidade de urgência, mas a maior parte da refeição precisa estar pronta, cozida no dia anterior, para que no sábado nós não tenhamos esse gasto de tempo e energia na cozinha. Perfeito. E a louça, Binal? A louça representa a organização da casa, né? Eu lembro, quando a gente morava numa casa, chão de assoalho, sexta-feira era aquele cheirinho de cera, o pão caseiro, o bolo. Aí sexta-feira já tinha aquele cheirinho de limpeza, com cheirinho de coisinha gostosa. Não que minha mãe não fizesse isso outros dias da semana, mas tinha um significado especial chegando a sexta-feira e a organização toda da casa, né? A casa limpinha, preparada. Porque nesse dia em especial, o que o mandamento diz? Não trabalharás nem tu, nem teu servo, nem tua serva. Então, se não é um dia para trabalhar, precisa que nós tenhamos trabalhado antes, nos 6 dias, para que no 7º dia não seja o dia de faxina, não seja o dia de gastarmos tempo ali, até mesmo lavando a louça, mas a menos que você não tenha outro copo para beber, a menos que você não tenha outro prato para servir. Mas não é dia de nós gastarmos o tempo sagrado com as coisas, com a rotina comum do dia a dia. Então nós nos preparamos antes, varrendo a casa, lavando o banheiro, preparando os ambientes. E a roupa? A roupa, sabe o que eu lembrei, Darley? Chega no guarda-roupa, menino, mãe, que roupa que eu vou? Não tem roupa. Joga todas as roupas em cima da cama, eu não tenho roupa. Agora eu quero essa, mas essa daqui não tá passada, tem que passar, e pega o ferro, vai lá, e o botão da camisa, não sei o quê. Cai o botão da camisa, aí queima a roupa, já sai bravo, enfim, as né? crianças aquele desespero não sabem onde tá a meia, só encontrou um pé da meia, não sabe onde está a sandália. Agora, então, qual é a orientação? Que você pense as roupas para o sábado antes. Filhinho, já viu qual é a roupa? Filhinho, você já viu sua camisa? Amor, deixa eu ver a sua camisa. E o seu vestido? E o meu vestido? Deixa eu dar uma olhadinha. Enfim, a roupa que você vai usar no sábado para estar tudo organizado. Sabe o que eu lembro? Quando estava na casa dos meus pais, sexta-feira, né, era o dia que os calçados ficavam comigo, né? Ou seja, cada um escolhia os calçados que eles iam para a igreja e aí eu tinha que engraxar, limpar os sapatos. Meu pai, ele quando era moleque tinha uma caixa de engraxate, daquele que você coloca o pé aqui assim para poder fazer, e eu amava, né? E aí ele tem até hoje isso daí. Eu sentava naquela caixinha engraxando o sapato da família toda, deixava prontinho. Muito legal. Hoje a gente nem engraxa mais, não precisa, é diferente, né? Os calçados. Pastor, que memória que você traz aí desses momentos da sua família? Eu queria falar um negócio antes da minha memória. Porque é o seguinte, olha, o sábado é um dia coletivo. Isso tem que ser muito importante pra gente. A crença da individualidade faz parte de uma religião dissolvida nesse mundo contemporâneo. Mas ele é um princípio religioso. E perigosíssimo, porque todo farisaísmo tem isso de individualismo. É o meu Deus e você se vira com a sua vida. Individualismo gera moralismo, e moralismo gera o farisaísmo e eles viram um ciclo. Então, eu engraxei o meu sapato, vou engraxar o seu agora, para que o seu sábado seja possível. E por que eu digo isso? A gente experimentou um mundo rural por muito tempo, e no mundo rural as pessoas conseguem ter uma organização de tempo mais autônoma. No mundo industrial, não. Então eu vou deixar para fazer tudo na sexta-feira, mas quem é um guardador de sábado de uma grande cidade, 5 horas da tarde, está num ônibus voltando para casa, ele vai ter 15 minutos para se preparar. Então a sexta-feira não pode ser para quem vive num ambiente urbano industrial o dia da preparação. A preparação ela vai durar 6 dias. Exato. Então você vai preparar a roupa num dia, a comida no outro e tudo. Essa organização tem que ser mais estendida, porque sexta-feira simplesmente não dá conta e ela vai roubar uma parte significativa do sábado. Porque nos primeiros horas do sábado você não vai estar entregue ao Criador. Você vai estar entregue a si mesmo na sua exaustão. Aí não tem uma adoração, essa adoração não vai acontecer. É tão significativo isso de o tempo sagrado ser aproveitado como tal, que mesmo nos tempos de Israel atravessando o deserto, quando caía o pão do céu, as pessoas eram orientadas a pegar na sexta-feira porção dobrada, para que no sábado, mas era caindo do céu, tomando pão e comendo. Qual era o problema? Algo tão simples. Então, a gente não questiona o Criador, a gente admite o Criador e se submete.
verdade? É verdade. E se você tem crianças, como é que faz no cuidado com as crianças? Tudo isso continua sendo um aprendizado para as próprias crianças em relação ao dia de sábado, a um tempo especial e sagrado por Deus. Mãe, mas que horas o sábado vai acabar? Que não pode brincar, não pode correr, não pode É o nada? dia do não pode nada. É assim que não pode nada? Que horas que Não. acaba? Você não podia nada? Samuel não podia nada? Pode, ele pode muita coisa. Pode até escolher, não ir pra escola, porque no sábado não tem aula na escola dele, né? E tudo tem mais, opção. enfim, não tem nem opção. Mas, opção do que também? A gente ter aqueles brinquedinhos para as crianças. Isso é importante, viu? Até na hora de contar a historinha, as historinhas ali do culto de pôr do sol, lendo a Bíblia, né? Aí vem lá aquele peixão que engoliu ali, ó, Jonas. Ou seja, nós Aí depois estamos Estou falando numa praia. de ter brinquedos especiais para o sábado? Especiais, isso. Diferentes daqueles que já tem ao longo da semana, que brinca o tempo todo, quem sabe deixar numa caixinha separada, alguns brinquedinhos especiais para brincar no sábado. Porque às vezes já está cansado de todos aqueles brinquedos da semana, chega no sábado, eu não quero brincar com eles. Mas não é nem só, mas também. No sentido de ser um dia em que a criança perceba que há algo especial naquele dia, representando o dia sagrado, de que há brinquedos especiais com os quais ele só brinca no sábado, que há livros que são especiais para o sábado, até para criar o gosto da criança de que no próximo sábado teremos Tem mais. E isso criar memória, criar vínculo com o mandamento de Deus. Os pais vão ter que gastar uma energia para não deixar a criança entender o sábado como um dia chato. É verdade. Afinal de contas, é um dia de celebração, um dia de alegria, é o dia do Senhor. E o que mais a gente pode fazer no sábado, incluindo as crianças também? O que mais, pastor? Eu acho que trabalhar, Missão. hein? Será? Eu creio que é uma coisa importante. O sábado, Amanda, dá pra levantar? a gente pode não Obrigada. vai transformá-lo em um dia de exclusividade cognitiva. E muita gente fala assim, o que eu vou fazer no sábado? Passar o dia inteiro estudando, de dia meditando. Isso faz o sábado um enfadonho mesmo. Ele é muito mais dinâmico do que isso. Mas veja como era o sábado de Jesus. O sábado de Jesus era gasto em equilíbrio. Ele vai passar um tempo na sinagoga e ele vai passar um bom tempo servindo o outro. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas Jesus curava no sábado. Porque, obviamente, ele não estava na carpintaria. Porque se ele estivesse na carpintaria, o cego continuaria cego. Essa atividade é pró-outro. Isso tem que ser incluído nas nossas atividades com as crianças. Dificilmente o seu filho não vai amar fazer alguma coisa fora da sua casa com você, interferindo na vida de um outro. Então, filho, esse saco de farinha aqui, esse litro de óleo, no sábado nós vamos levar para o coleguinha. Ele vai amar isso. Nós vamos, inclusive, tratar de algumas ações missionárias, mas enquanto você falava, eu pensava daqui, quantas pessoas insistem em dizer que os milagres que Jesus realizava no sábado eram um trabalho. E que trabalho ele tinha? Falar assim, anda. Qual é o trabalho que deu de falar 2 sílabas? Jesus não era um fisioterapeuta que ficava com ele. Se ele fosse fisioterapeuta, que tinha que ficar 3, 4 horas ali fazendo um alongamento, a gente podia até chamar isso de trabalho. Mas Jesus curava falando. O máximo de trabalho relatado na Bíblia foi ele fazer uma pastinha com o dedo. É verdade. Então, assim, não fecha a conta Não que fecha. trabalho de falar, eu te ordeno, anda. Mas quando nós não temos uma cosmovisão, uma visão para ser aberta e compreender, a gente fica ali barrando no preconceito, né, doutor Paulo? E aí dificulta de compreender uma lógica tão simples. Tão Jesus simples. não trabalhava. Ele falava curava uma palavra e falando. curava. Maravilhoso. Tem uma cadeira, uma mesa que ele reparou, fez no sábado. né? Exatamente. Né? Jesus nunca é visto na carpintaria de sábado. Então vamos levar os meninos e todo mundo para ação missionária? Não. Uma coisa que a gente fala no sábado é o quê? O trabalho missionário, né? O trabalho em prol do próximo, o trabalho sem o interesse pessoal. O irmão Raimundo iria? O Raimundo vai. Todo sábado ele dá estudo bíblico. E ele leva o menino? Leva os meninos, leva todo mundo. Leva a véia. Vai Raimundo, vai a véia, vai todo mundo. Você não estava aqui, pastor, mas um dia apareceu esse tal do Raimundo aí, ela falou, agora você tem que... O Raimundo é meu personagem preferido, eu rio. Se alguém me falar assim, igual o Raimundo, Oxe. num velório, eu vou Pronto. começar a rir. E se eu tiver morrido, eu mesmo. Uma forma de recitar da lei. É engraçado. Vamos então aqui, ó, ação Tá aí, ó. missionária. Visitar pessoas que estão enfermas. Verdade.
visitar tão outras bom, né? famílias para dar estudos bíblicos. Olha esse grupo de adolescentes aqui estudando, fazendo uma referência à ação missionária, como a gente chama, que é muito desejável que se faça no dia de sábado, não Verdade. somente no sábado. Levar esperança, né, para outras crianças, outros adultos, outras pessoas. A gente se permitir ser usado por Deus todos os dias, 24 horas por dia, lógico, mas esse é um dia que a gente pode, Senhor, como o pastor falou, né? O dia é seu, né? O momento seu, eu tô aqui, como que o Senhor quer me usar nesse dia, né? E Deus vai dizer, Uma vai coisa usar de várias O formas. importante é dizer assim, bondade não é missão, Uhum, mas a missão é praticada por gente bondosa. boa. Então, a missão ela tem que ser envolvida com bondade, porque senão o alvo da sua missão acaba não acreditando em você. Ele precisa entender que aquilo é para o bem dele. E muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas eu não sei dar um estudo bíblico, por que eu vou fazer no sábado? Ajude alguém, porque o centro primeiro de qualquer missão é eu desejo bem para o outro. Por isso que eu compartilho aquilo que eu tenho. E se o que eu tenho é uma noção da graça, você compartilha. Mas você pode fazer essa mesma coisa levando um pão. Mas eu não tenho nenhum pobre perto de mim. Faça a bondade para o seu vizinho que não está precisando de nada. Ele pode estar precisando de você. Não existe alguém totalmente isento de uma ação bondosa. Então a orientação aos adventistas não é assim que seja um dia para não fazer nada? Não Jamais, é dia de não exatamente fazer como- nada. A adventista vai na igreja, come uma comida fria, que não é verdade, e aí depois vai dormir. Não é o dia de dormir? Dormir é tão transgressão quanto trabalhar. Porque você se negou a se entregar ao Senhor do sábado. Dormir é cuidar dos seus próprios interesses. É verdade. Aliás, Deus criou a primeira parte do sábado quase toda para dormir. O sábado começa com a noite. Você pode dormir a noite inteira. É verdade, né? E o dia para poder estar aí. Textos difíceis sobre o sábado que muitas pessoas dizem, né? Ah, mas e agora? Colossenses 2,16, que alguns, né, alegam ser sobre a abolição do sábado. Você quer entender plenamente o que a palavra de Deus quer dizer através de alguns textos que são mal compreendidos? E a Bíblia, ela própria se explica, né? E você pode receber esse material aqui inteiramente gratuito aí na sua casa, entrando em contato agora. Qual o WhatsApp, Darley? 98244-4449. Não se permita ser vencido pelo preconceito. Deixe a palavra de Deus falar. 98244-4449. Atenção. Pastor Aleixo. Finalizando já, hein, pastor? Quando eu estava o pico da minha adolescência, e da adolescência já naquela transição para a juventude, como todo menino brasileiro, queria um carro. Só que você vai chegando à conclusão, depois que você tem um carro, de que ter um carro não é tão legal quanto usar o carro de outro. Porque quando eu usava o carro do meu pai, ele pagava os impostos, ele pagava ele pagava o IPVA, ele trocava os pneus, ele trocava o óleo, ele levava a manutenção. Então, usar o carro dele era incomparavelmente melhor, inclusive pagar as multas que as minhas infrações levam, do que ter um carro. E a gente foi condicionado a entender que bênção é ter. Quando Deus, na semana da criação, nos falam que bênção não é ter algo para nós, é ter alguém que é dono de tudo e que te adota. Qual é o fundamento de um sábado? Quando Adão abriu os olhos, ele estava plenamente satisfeito e não tinha nenhum cansaço. Portanto, o descanso não era dele. Quando Eva surge também nesse sexto dia, Eva não está cansada, muito pelo contrário, ela está lá vivendo o êxtase de um mundo extraordinário, um ambiente de encontro que Deus criou para eles. Então Deus diz, olha, esse ambiente de encontro, ele também necessita de um momento de encontro. E aqui Deus cria um ambiente de encontro e um tempo fundamental de encontro quando Ele nos convida ao descanso dele. Você nunca vai conseguir descansar porque você não é capaz de segurar o descanso nas suas mãos. E se você é adulto, brasileiro, com mais de 6 meses de vida como eu, você vai saber que nossa capacidade de estragar descanso, ela é muito maior que a nossa capacidade de compreender nossas fraquezas. Me dá descanso que eu transformo ele em fadiga, sabe?
me dá um tempo livre, que eu arrebento com o tempo livre. A gente até fala que tem pessoas que não podem fazer isso, elas têm que se manter ocupadas. Portanto, esse tempo livre, esse tempo de descanso, esse espaço de descanso é dele. E ele chega para você e fala assim: fiz um planeta, coloquei você no meu planeta e agora venha para minha festa. E quando você se entrega e vai para a festa dele, ele está dizendo assim: filho, viva, curta a minha presença, sabendo que você não é responsável por fazer surgir nada. O que eu peço para você é: fique aqui comigo. Eu quero terminar que você lembre de uma coisa. Você não é capaz de produzir a própria respiração e também não é capaz de produzir o oxigênio que você usa para a respiração. Nós falamos muito os nossos, quando esses nossos não são nossos filhos, nossa família, nossas coisas. Quando Deus diz assim: se você quiser descansar, você tem que saber que tudo é meu e eu sou o criador e mantenedor dessas coisas. O que eu estou fazendo para você é um convite para entrar no meu descanso. E o que de todas as coisas com Deus é a única ordem que ele disse que ela é de responsabilidade total para você. Ele disse: entre, fique, permaneça. Então, se a sua oração hoje é: Senhor, me dê forças para permanecer aos seus pés, permanecer contigo, permanecer no seu descanso. E sucesso é definido assim, num relacionamento sem barreiras com Jesus. Que lindo. Obrigado, pastor. Obrigado, doutor Paulo. Obrigada pela presença. E obrigada a você aí de casa também, aos Anjos da Esperança. Nosso coração bate juntinho com o seu na missão de falarmos a verdade de Jesus. Beijo! Valeu, gente! Feliz Até o nosso sábado! próximo encontro. Feliz sábado. Tchau! Feliz sábado para vocês! Tchau!